Eu sou o Luciano Neves. Eu moro aqui em Morro de São Paulo, distrito do município de Cairu, há quase 18 anos. Cheguei aqui, acho que o que me trouxe aqui foi o que trouxe a maioria das pessoas que vivem aqui. A gente vem para esse lugar para trabalhar. A maioria das pessoas veio pelo trabalho, pela mão de obra, trabalhar na área de turismo. Mas eu brinco dizendo que essa comunidade me abraçou, e a minha contrapartida enquanto cidadão é também abraçar socialmente a comunidade. A AME, Amigos Morro Esperança, é um projeto social e, diga-se de passagem, nasceu de um conflito social. No ano de 2015, o ano em que a AME nasceu, uma pessoa deu um tiro em outra na segunda praia do Morro de São Paulo, entre 8 e meia da noite. E aquilo chocou, né? Chocou a todos. A comunidade gritou, digamos assim, naquele momento, com aquela situação. E isso levou uma motivação do poder público. E aí, quando eu falo poder público, esse fato reuniu em uma mesma sala, em um mesmo horário, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Prefeitura, os empresários, atores sociais, e esse colegiado debateu de que forma poderia ajudar a diminuir, né, ou evitar que uma incidência como essa voltasse a acontecer. Então, foi um debate acalorado, onde cada grupo se comprometeu, além do que já vinha fazendo para controle, né, para ordem, mas de que forma poderia melhorar para evitar que essas situações acontecessem. E o poder público, o prefeito que estava na reunião, se comprometeu com algumas coisas, o pessoal da Polícia Civil, que já ajuda muito, o pessoal da Polícia Militar, que já ajuda muito, também se comprometeu. E nós, enquanto cidadãos, nos comprometemos em formatar um projeto. A ideia era que a gente, naquele momento ali, o pensado naquele momento era trabalhar a criança, trabalhar o pré-adolescente para que ele tivesse autonomia, sabe? Ele tivesse autonomia para dizer não ao mundo das drogas, e seguir no caminho da escola, seguir no caminho do trabalho, seguir em um caminho mais digno, socialmente mais digno de se viver. Então, juntamos pessoas que já fazia um trabalho social, mas era sozinha. E aqui eu já cito o exemplo do Mestre Carlito, conhecido aqui na comunidade por todos, da capoeira Quilombolas. Faz a capoeira há mais de 20 anos, aqui no Morro, para as crianças e para os adolescentes, e também ensinou muitos adultos. Hoje nós temos professores, contramestre, tudo discípulo do Mestre Carlito, mas ele fazia sozinho. No Japão, um outro professor fazia capoeira para as crianças do Zimbo sozinho. A Daci fazia o artesanato, pegando o lixo e transformando o lixo em algo útil, como um abajur, por exemplo, e outras coisas. Então, a gente abraçou essa galera e criou a AME. É um mecanismo que dá mais celeridade às ações sociais. Então, aquele professor que era sozinho, ele passou a ter todo um grupo apoiando a atividade dele. Então, nós formatamos esse projeto, apresentamos ao poder público e ao empresariado. E no ano de 2016, a gente teve a felicidade de ter muitos empresários e o poder público abraçando o projeto. E a partir daí, a gente montamos as oficinas. Então a gente consegue disponibilizar desde 2015 para a comunidade entre 6 a 7 oficinas. Essa variação é porque tem ano que um professor vai embora, tem ano que um professor muda de escala de trabalho, então a gente tira uma atividade, mas acaba sempre colocando uma outra. Aí de lá para cá, a felicidade em dizer, a AME, por prestar esse serviço social sem cobrar o pai e a mãe do aluno, no momento está passando um trator aqui na comunidade, é muito comum. É o transporte nosso aqui. Quando não é cavalo ou burro, tem que ser o trator ou o carrinho de mão. Quem vem a Morro vai se deparar com essa realidade. Então, né?
nós temos a felicidade de dizer que a AME ela já ganhou um título de utilidade pública pela Câmara de Vereadores, justamente por prestar relevantes serviços sociais à comunidade, porque a AME nunca cobrou a um pai ou uma mãe R$1 para que seu filho tivesse ali uma rotina de cinema, roda de leitura, capoeira, surf, futebol, judô, karatê, dança. A gente sempre ofereceu à comunidade, né, esses serviços com essa parceria com os professores de forma gratuita. O morro se tornou hoje o terceiro destino turístico mais visitado dentro do estado da Bahia. A gente só perde para Salvador e para Porto Seguro. Então, depois desses dois destinos, o destino que mais é procurado pelo turista do Brasil e do mundo é o Morro de São Paulo. Mas assim, é difícil pensar turismo sem as pessoas, né? Então, o maior recurso das empresas de Morro de São Paulo é a sua mão de obra, é o recurso humano, são as pessoas. E aqui atrás está uma comunidade que é chamada Comunidade Vila Nossa Senhora da Luz. Nessa comunidade se concentra boa parte da mão de obra que trabalha em Morro de São Paulo. Então o turista que está ali tomando seu café, que está comendo uma deliciosa moqueca baiana, que é um dos atrativos turísticos dessa área aqui, é uma moqueca baiana feita com azeite de dendê, que já tem um enredo com a história do Brasil, a colonização. Então não tem como desassociar uma coisa da outra. Então é um olhar que infelizmente o turista, seja do mundo, seja de várias partes do Brasil, às vezes não tem, né? Ele não tem esse olhar que nós temos. Então é muito importante aguçar esse olhar social, porque eu sempre falo isso, eu também milito no mundo do trabalhador, do direito do trabalho, em uma luta sindical. Não existe empresas sem o trabalhador, bem como não existe o trabalhador sem empresa. Então é uma relação intrínseca, né? É uma relação que não dá para separar, uma simbiose, melhor dizendo, uma simbiose. Então imagine o turismo sem essas pessoas, imagine o turismo sem essas pessoas acordando cedo. Alguns acordam 4 da manhã, 5 da manhã para preparar o café da manhã, outros já saem 10 da noite, já dorme, tem que trabalhar fora de casa para manter o pão de cada dia. Porque assim, né? Historicamente, no nosso país, é muito comum a classe trabalhadora ter que lutar para ter o mínimo. É até triste falar que você tem que lutar para ter o mínimo, não estou falando de lutar para ter o básico. E aqui não é diferente. Eu vivo isso todo dia, eu quase todo dia atendo pessoas que lidam com o desrespeito ao direito trabalhista. Então, você todo dia atender pessoas que estão lutando para que o outro lado respeite o mínimo, o básico do seu direito. Então, eu gostaria aí até de pedir a reflexão. Quem está vendo esse vídeo que é empreendedor, quem está vendo esse vídeo que também é empregador, eu acho que a gente tem que virar essa página, né? A gente já está no século XXI, as pessoas não precisam mais brigar para ter o mínimo, elas precisam ter o seu direito respeitado. Então, tem uma senhora, eu chamo ela de vó, e ela me chama de professor, por conta da relação do projeto, né? Eu sei que ela não é a mãe da criança, ela é a avó da criança, mas ela faz o papel de mãe, porque acho que socialmente o país tem muito disso, né? A avó acaba se tornando mãe, porque a mãe ou trabalha demais para ajudar a sustentar a casa, enfim. Então, ela colocou a filha dela para estudar em uma escola particular, porque ela entendeu que a escola pública não estava dando o tipo de ensino que ela entendia ser o melhor para a neta. Então, o orçamento da casa ficou mais caro. Mas e aí, onde entra o projeto? A menina gosta muito de surf, então ela colocou a menina no projeto, e como no projeto a menina tem que estar na escola e não faltar à escola, a avó, ela fez o critério tanto quantitativo, ou seja, não faltar à escola, como qualitativo. Você precisa passar de ano, senão você fica sem ir às aulas de surf da AME. E são 2 anos de sucesso, porque ela me vê na rua e me dá aquele abraço gostoso e fala assim: olha, professor, tá indo bem, a minha neta tá indo muito bem. São 2 anos de sucesso. Agora eu uso o surf como um mecanismo de pressão. Se você não tiver boas notas, você não vai pro surf lá da AME. Essa é uma história que eu conto com muito prazer, porque é um mecanismo
que está funcionando para uma família. E eu acho que acredito também que funcione para outras, ou nesse sentido ou em outros sentidos. Você já tomou um suco de mangaba, um sorvete de mangaba? Ainda não. É essa fruta. Não adianta arrancar, só presta quando ela mesma por si cai. Entendeu? Entendi. Olha, o que mais me encoraja e o que mais me motiva são duas coisas. Eu acho que o lugar precisa disso. Eu acho que o Morro de São Paulo ele precisa de projetos com esse formato. Porque o turismo, ele é um fenômeno mundial, né? As pessoas hoje viajam muito mais para conhecer lugares. Mas assim, ele também é uma indústria. E como uma indústria, acaba atraindo muitas pessoas para trabalhar nessa indústria. Mas o filho e a filha dessas pessoas que trabalham nessas indústrias, elas precisam também ter esse olhar. Essa criança, ela não pode só ir para a escola e quando chegar à tarde, ela não ter nada para fazer. Ou ir fazer alguma coisa que não vá somar para o futuro dela. Então, a primeira motivação é entender que Morro de São Paulo precisa trabalhar o social e trabalhar a cultura na cabeça da criança e do jovem. E a segunda motivação é porque eu também sou pai. Eu tenho uma filha que nasceu nesse lugar, ela já tem 4 anos, então eu estou tentando, fazendo a minha parte junto com outros companheiros e companheiras, para deixar o AME como legado do lugar, para que quem sabe no futuro tem lá outras pessoas administrando e minha filha possa também usufruir de um trabalho social e cultural e ajudar isso a torná-la um ser humano melhor, um ser humano que se importa com seu vizinho, que se importa com outra criança que mora em outro bairro, mais ou menos nesse sentido. Eu acho que quem observa um pouco a história, acho que dá para entender que a gente está dentro de um retrocesso, porque, e aí, independente de partido A, partido B, falando apenas de políticas de governo, acho que a gente está de fato em um retrocesso e os projetos sociais, né, os grupos coletivos como organizações não governamentais, sindicatos, associações de bairros, mais que nunca elas precisam se fortalecer, porque o que nós entendemos enquanto movimento social por política pública, mais que nunca precisa de pessoas se unindo, porque existe a política de governo e ela tem muita influência no dia a dia da sociedade, mas quem sabe fazer política social entende também que quanto mais pessoas se unirem em um ideal, por mais que o governo seja favorável ou não, a gente também consegue colocar política social no bairro com ou sem o apoio de governo. Então, com esse olhar que eu tenho, e aí a minha opinião como cidadão, a gente precisa se unir, se fortalecer cada vez mais nos movimentos sociais. Isso a nível de Brasil. Agora, com um olhar mais baiano, eu tenho a felicidade de dizer que a Bahia está um pouco ilhada, no bom sentido da palavra, porque a gente ainda tem um governo, e aí nada a falar a respeito de partido, mas falando de política de governo, que mantém, nos últimos 16 anos, uma política de governo voltada para a igualdade racial, voltada por respeito aos movimentos LGBT, e todas as políticas públicas voltadas para a mulher negra, o homem negro, a criança, o adolescente. O governo que está no poder, pelo menos aqui nesse estado, dessa federação, ele tem sido um mecanismo para fortalecer esses movimentos. Eu milito aqui no Morro de São Paulo em um projeto social, mas eu estou ativo num processo estadual também de juventude e eu percebo que ainda é uma ilha nesse sentido, porque a gente está se organizando, debatendo, indo para a plenária para fortalecer essas políticas públicas que faz essa galera de comunidade tão isolada se fortalecer.